era pra brigar e briguei, hein? Como proceder? Porque por mais que a gente tenha sofrido a lavagem cerebral do Felizes pra Sempre, a gente sabe que não vai existir um amor sem uma pequena discussão, sem aquela irritação. Afinal de contas, na nossa vida real, a vida não se interrompe exatamente quando tá tudo ótimo, quando o casal casa, é feliz, dá aquele beijo e pronto. A gente sabe que a vida real não é assim, mas tem uma espécie de ideal ainda de que uma relação boa é aquela onde a gente não vai ter conflito, onde a gente vai ajustar todos os pontos assim meio que automaticamente, um vai entender o outro, não vai precisar ter uma discussão, um argumento, as coisas simplesmente vão fluir. Frustração à vista, sim ou com certeza. Eu tô estudando cada vez mais as relações românticas, né? Já que esse canal chama Amores Possíveis, eu tô mergulhando em muitos pesquisadores e psicólogos que trabalham dinâmicas de casal, tanto pelo viés da psicologia, como pelo viés da psicanálise. E é muito importante a gente desconstruir essa ideia de que a quantidade de conflitos é inversamente proporcional à qualidade das relações. É óbvio que respeito, escuta, diálogo, paciência são sempre bem-vindos. Mas o que a gente precisa entender é aprender como ter conflitos melhores. Como brigar melhor, com mais amor. E não como não brigar. Porque aí cada vez que você tiver um conflito, você vai achar que a sua relação tá indo pro fundo do poço. E não necessariamente. Isso pode ser só um ajuste de rota se a gente souber como ter conflitos, como brigar melhor e com mais amor. Eu, inclusive, moderei no começo de setembro uma mesa sobre amores possíveis com a Ana Canosa, Luiz Madeira, Alexandre Coimbra Amaral e Christian Dunker. Gente, olha o time de estrelas, todos eles já deram entrevista aqui no canal. Então, se você ainda não viu, vale assistir. E o Dunker comentou que quando alguém chega no consultório dele e diz: olha, Dunker, vou casar, tá tudo lindo, encontrei a pessoa, a gente se ama, já marcou a data. Aí ele fala: nossa, maravilhoso, mas vocês já brigaram? E aí se a pessoa fala: não, então, a gente nunca brigou, você acredita? Ele já vem e fala: então, ainda não tá na hora de casar, vai ter que brigar primeiro. Porque a sorte grande não é achar alguém com quem você não briga, é achar alguém com quem você consegue ter conflitos que sejam construtivos, que sejam respeitosos. Uma boa relação não é a que não tem conflitos, e sim aquela que a gente pode lidar com os conflitos de uma forma positiva, amorosa, construtiva. Então, se você também quer aprender como brigar com mais amor, como construir esses amores possíveis, já se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda semana eu tô aqui com entrevistas, com pesquisas, com provocações, pra gente sair das idealizações, dos lugares comuns, das relações tóxicas e trilhar a nossa própria jornada rumo a amores possíveis. Amores possíveis, onde a gente tem essas relações com conflitos respeitosos, mas com conflitos, né? Onde a gente se sente à vontade de falar. Porque principalmente nós mulheres, muitas vezes ficamos aqui fazendo: não, tá tudo bem, não é o jeito dele. A gente tem medo de colocar a insatisfação pra não gerar uma turbulência na relação, pra não colocar tudo a perder. Amores possíveis, onde a gente tem essas relações com conflitos respeitosos, que a gente nem acha que são culpas nossas, e a gente já sabe onde esse tipo de relação vai dar, né? Bom, então vamos lá. O que eu trouxe aqui? Tem dois psicólogos que eu admiro muito, que são a Esther Perel e o John Gottman. Os dois trabalham muito as relações de casal e tiram as relações de casal desse lugar comum. E hoje eu quero trazer aprendizados dos dois pra gente aprender a brigar melhor. Sim, porque o amor só é possível com briga e com conflitos. Inclusive, eu queria até já começar dividindo um negócio que eu aprendi com a Esther Perel, que eu achei muito interessante. Ela fala que estudando casais, ela descobriu que os casais que não brigam no começo da relação tendem a acabar as relações antes do que os que brigam com respeito. A gente vai aprender como brigar com respeito, com amor. E olha que contra-intuitivo, né? Porque normalmente a gente pensa: não, nossa, casal é incrível, não briga. E o que ela fala é que nesse começo, se a gente não quer colocar insatisfação pro outro, pra não manchar a relação, ou a gente vai reclamar pra Deus e o mundo, menos pra pessoa, ou a gente vai ruminar,
sozinho e daí ficar com aquilo aqui, né, fermentando, azedando. Tipo, tá vendo? Ele é assim, tá vendo? As coisas são assim. Ou a gente vai começar a cultivar mini ressentimento, sabe? Você não fala e você fica, é assim, mas não deveria ser. E aí, a gente tá aqui, né, pra gente, pro outro, e a gente não coloca pro outro e começa a afrouxar o laço, a tentar resolver sozinha, a se desimplicar daquele ponto. Ou seja, todos nós vamos precisar de turbulências para que esse voo amoroso chegue em algum lugar. Ele não é presságio de fim, esse avião amoroso não vai cair, ele pode chegar num lugar muito mais longe se a gente apertar os cintos e seguir. Moço, posso pedir pra você parar de bater só 10 minutinhos pra eu terminar de gravar? É só pedir com jeitinho, olha aí, não precisa brigar. Eu fiz aqui uma curadoria de 11 dicas de como brigar de uma forma construtiva e como lidar com esse climão pós-briga sem azedar a relação. Eu sei que rimou, ficou cafona, mas eu juro que as dicas são boas. Então a primeira delas é, rolou uma situação de estresse, um descontentamento, esfria a cabeça e começa a conversa de uma maneira mais calma, suave e propositiva. Eu sei que é difícil, mas aquela dica básica de respirar fundo, dar uma acalmada nos ânimos, abaixar o tom de voz, funciona e muito. E não sou eu que tô falando, não é sua mãe, sua avó, são esses dois pesquisadores. Nos mais de 50 anos que o John Gottman tá pesquisando dinâmicas de casais, ele vê que toda vez que a gente começa as discussões, mesmo que a gente tenha razão, que seja um descontentamento genuíno, se a gente começa atacando o outro, levantando a voz ou explodindo, as chances dessa discussão escalar são enormes. Porque a pessoa se sente atacada, aí ela vai se defender, tende a te ofender também, a te atacar, a levantar a voz. A gente já sabe onde esse tipo de discussão vai dar. Então a coisa aconteceu, não é pra você guardar uma semana, 10 dias, ficar ruminando. Às vezes assim, vai no banheiro, dá uma respirada, 5 minutos, ou vai tomar um banho, toma um copo d'água, um copo de vinho, respira. Entra na discussão do ponto com calma, porque senão às vezes o jeito que a gente fala coloca tudo a perder. E aí a gente tem que tentar conversar pra se entender e não pra culpar o outro. Um outro ponto super importante pra gente ter uma briga construtiva é a gente evitar a livre associação na discussão e se manter num tema único. Quem nunca começou uma briga assim, porque você não lava a louça nunca, e aí toda vez que a gente vai almoçar na sua mãe, sou eu que lavo a louça da casa da tua mãe, porque você fica no sofá, vendo televisão, e aí não bastasse eu ter que lavar a louça na casa da tua mãe, eu ainda tenho que ficar ouvindo ela me alfinetando e me comparando com a sua ex, e você não fala nada. E também me incomoda você não falar pra sua mãe que a gente não tem que ir lá todo domingo, porque tem domingos que eu queria viajar pra praia. Inclusive, a última vez que foi num domingo na casa dos meus pais, foi antes da pandemia. Quer dizer, um rancor puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro. E a gente faz isso por 2 motivos. Primeiro, a gente quer dar vários exemplos de coisas similares para provar o ponto e mostrar que o problema é recorrente e que a pessoa já tá mais do que atrasada para mudar. Só que quando a gente acha que a gente tá se ajudando a provar o ponto, na verdade a gente tá atrapalhando toda a conversa, porque cada livre associação que você abre é uma história para ser discutida. A louça da tua casa é uma, o papo da mãe sobre a ex é outra, vocês não irem nos seus pais são outras. Então são várias histórias paralelas, correlatas, que nem sempre são totalmente associadas, e aí você vai falar de uma coisa, o cara vai responder de outra, você vai falar de outra. São várias brigas que começam e não terminam nunca. Um outro motivo pelo qual a gente faz isso é porque a gente acaba vomitando várias coisas não ditas e brigas não brigadas. Então, talvez seja uma louça que tá ali naquela tua pia desde que vocês começaram a namorar. E vocês já estão há uns 8 meses juntos. E aí, 8º mês, ali 9º mês, esse bebê vai nascer e aí vai ser, a bolsa vai estourar, parto normal, aquela loucurona. Se você tivesse falado na primeira vez que te incomodou, você não precisaria estar lá em cima. Depois, às vezes você não falou que te incomodou, porque você não quis falar que te incomoda, que a mãe dele sempre traz o assunto da ex pra não parecer que você é insegura. E aí, foi tantas vezes que você ouviu aquilo e que você não falou, que você acaba guardando e solta aquilo numa outra ocasião. Ou seja, a gente precisa poder falar na hora que as coisas acontecem.
não deixar aquilo passar muito tempo. Porque senão aquilo que está guardado, que está recalcado, como diz a psicanálise, vai sair do seu inconsciente, vai para o consciente, muitas vezes num momento que não tem a ver com aquilo. Haja louça empilhada, haja louça suja que a gente não lavou. E aí o que acontece? O ralo entope, a pia transborda e a gente transborda também. Então, aconteceu, virou manchete, como diria a propaganda dos anos 90, aqui tô entregando minha idade. Mas é isso, vira manchete, coloca com jeitinho, mas não deixa muito tempo passar sem falar. O terceiro ponto muito útil é que quando a gente escolhe o foco, também vale lembrar da comunicação não violenta. E falar dos seus sentimentos, começando por um eu e não você. Em geral, o primeiro impulso que a gente faz é o quê? Atacar o outro e já sai falando. Você me desrespeitou porque não apareceu no aniversário da Bia. Você já fez isso várias vezes. Se você já sabia que você não queria ir, por que você não me falou antes? Por que você não atendeu o telefone e me deixou lá plantada? Todo mundo esperando pra saber se pedia comida no restaurante, não pedia. E aí depois você falou que você tava numa reunião, não podia responder, não podia mandar uma mensagem. Você sempre foge do problema, nunca prioriza minhas coisas. Imagina vocês me ouvissem falando isso, né? Só nesse exemplinho aqui do aniversário da Bia, olha quanto ataque, quantas construções de lógica que o outro tá te sacaneando, quanto essa construção de que é o jeito da pessoa, e eu vou falar disso um pouco mais pra frente. O que eu quero colocar aqui, né, e essa dica é que assim, pegando a mesma situação do aniversário da Bia, ao invés de falar você, começa com eu, né, então, putz, eu fiquei chateada por você não ter ido. Pra mim é tão importante você estar próximo dos meus amigos. E eu me sinto enrolada quando você não fala, sabe? Quando você deixa pra última hora. É uma sensação que me incomoda, tá vendo? Você falou da mesma coisa. Você colocou o seu descontentamento. Só que você não tá atacando. Você tá falando eu. Você tá falando como você se sente. E aí, quando a gente fala da nossa sensação, não tem certo e errado nas emoções. E isso abre espaço pro outro te conhecer e conhecer os efeitos das atitudes dele em você, sem se sentir atacado. Com isso, a tendência dele te atacar ou se fechar é muito menor. Outra dica maravilhosa é: troca o você é pelo você fez. E aprende a diferenciar questões que são circunstanciais de questões de personalidade e desvio de caráter. Então, pegando um exemplo simples, a pessoa atrasou num compromisso importante seu. E não foi a primeira vez que ela atrasou. O que a gente fala? Cara, você é atrasado, você é descomprometido com a gente, você fez de propósito, porque você nunca leva a sério os meus compromissos. Se fosse o aniversário do seu irmão, eu nunca teria atrasado. O que você tá fazendo? Você tá pegando uma questão circunstancial, que é você chegou atrasado hoje no aniversário do meu irmão, e tá transformando num desvio de caráter. E aí, por exemplo, se fosse você que tivesse chegado atrasado porque tá um trânsito caótico em São Paulo. Ah, foi o trânsito caótico em São Paulo. Mas se é o seu namorado ou a sua namorada, você fala, tá vendo? É porque ele não presta atenção na relação. É porque ele não liga pro meu compromisso. A gente tá sempre presumindo que a pessoa fez por mal. E isso torna as relações muito menos possíveis. É claro que você tem direito de ficar irritado com o atraso de hoje, mas conversa sobre hoje. Conversa um problema de cada vez. Falar do comportamento de hoje é diferente de já taxar a personalidade da pessoa. Incomodou? Fala, você fez e não você é assim. Outro exemplo bom. Por exemplo, seu namorado chega pra falar uma questão dele. Hoje você não tá com muito espaço, porque você tá com a cabeça cheia, você teve um dia caótico, brigou no trabalho, tá angustiada. E você não se vê como uma namorada omissa, ruim. Você só teve um dia difícil, certo? Então, por que quando é o contrário, a gente já lê a pessoa como falha de caráter? E por falar em nunca me escuta, em nunca, a quinta dica é: evita generalizações. Você é sempre assim, não funciona nunca. Porque se você falar, você nunca faz, para reforçar o seu ponto de recorrência daquele comportamento, sabe o que vai acontecer? A pessoa vai falar, cara, você tá completamente enganada. Porque semana passada eu cheguei antes de você no aniversário da sua prima Cláudia e ainda tive que aguentar o papo chato do seu cunhado e quem chegou atrasada foi você. Quer dizer, mais uma camada de conflito para o conflito. Então, como você contorna isso? Se é recorrente, a pessoa chega várias vezes atrasada,
traz de novo pro sentir, né? Então fala, cara, eu sinto que você faz isso com muita frequência. E isso me deixa super frustrada, sempre aflita, sempre confusa. Olha aí, a comunicação não violenta partindo de si e funcionando de novo. Partir de si funciona muito, mas tem algumas coisinhas e algumas vezes que partir de si não funciona. Esse é o 6º ponto. Colocar a gente como régua de intensidade é uma roubada. Então, falar isso é um exagero é um grande erro. Porque talvez, se a situação fosse inversa, você não ia ter ficado tão ofendido. E aí que a gente tende a fazer, nossa, mas você tá exagerando. Nossa, mas não é pra tudo isso. Vai, você tá fazendo tempestade em copo d'água. Minimizar o incômodo do parceiro só vai incomodar o desconforto. Porque cada um sente de uma forma. E por mais que você reaja de outro jeito, amar é entender e ouvir que determinada situação para o seu parceiro ecoa daquela forma. Validar o incômodo do outro é um passo importante. Outra coisa muito legal. Se você ainda acha que a relação vale a pena, no meio da discussão, falar sobre o seu amor enquanto você expõe o seu descontentamento ajuda a não colocar tudo a perder. Então, nos momentos de raiva, a gente quer jogar tudo do ventilador. E aí, tanto a Esther Perel quanto o Gottman fala que reforçar pontos positivos do vínculo ajuda, inclusive, a pessoa a estar aberta a ouvir as críticas. Então, falar, cara, eu te amo. E eu gosto muito da relação que a gente está construindo, mas é difícil para mim lidar com a sua falta de implicação aqui nas coisas da casa. E só eu ter que resolver o supermercado. É bonito isso. Então fala, eu gosto de você, eu quero ficar com você. Eu admiro muito o seu comprometimento com o seu trabalho. Mas é triste que toda vez que a gente tem um jantar, eu tenha que ficar aflita porque eu nunca sei se você vai chegar. Então você tá fazendo um elogio e também tá colocando seu descontentamento. Um outro ponto de atenção que a Esther Perel coloca muito, e eu vejo muito nas minhas aulas de psicanálise, é a gente começar a entender o quanto a briga é com essa pessoa, com esse namorado, com essa namorada, ou o quanto a briga é com o seu passado. Porque muitas vezes os desapontamentos de hoje são ecos de muitas brigas que a gente teve na vida. Muito provavelmente, essa briga pela não presença desse namorado de hoje nos seus eventos da família também tem a ver com o Gustavo, lembra? Seu namorado da faculdade, que nunca ia nas festas das suas primas. E você acabou descobrindo que enquanto você estava lá na festa da sua prima, ele estava saindo com outras meninas que nem tinham primas. Ou seja, você tá aqui brigando pela briga com o Gustavo, pelo presságio de que esse cara possa ser um novo Gustavo. Ou você tá brigando pela falta de organização na casa, porque o seu último namoro foi vivido durante 2 anos, numa casa que você passou 2 anos arrumando a casa sozinha. Só que você acabou de morar com esse namorado novo. E você já tá vindo brigar como alguém que tá arrumando a casa há 2 anos e meio. Nessas horas, a análise é sempre bem-vinda, porque aí a gente consegue dividir a nossa parte nesse latifúndio. O que é a casa não arrumada de 1 mês e o que foram 2 anos sem pedir pro cara arrumar a casa. Cada um a gente trata num lugar. E agora que eu falei muito sobre quando o outro incomodou a gente, vamos pensar no caso da gente ter pisado na bola. E aí, mesmo que você ache que você não pisou na bola, no caso do seu parceiro ou da sua parceira estarem bravos, incomodados com você. Ouviu um incômodo do outro? Não justifica. Dá espaço para a pessoa ficar brava. Porque o nosso primeiro impulso é querer se explicar para resolver o quanto antes. Querer se justificar. E quanto mais a gente justifica, menos a gente resolve as coisas. Então deixa a pessoa falar. Acolhe o incômodo, valida o incômodo no início da discussão. Eu entendo que você se sentiu desprestigiado, eu entendo que isso te incomoda. Quando você valida o sentimento do outro, mesmo que você não concorde com ele, você dá espaço para vocês sentirem coisas diferentes. Você coloca os dois ali em prol da relação. Isso ajuda a criar pontes. E aí uma virada de chave muito importante é assim, se você errou, assume a responsabilidade, mas não assume a culpa. E aqui de novo, nós mulheres muitas vezes a gente se coloca como culpado, né? Ai não, a culpa é toda minha. E a gente se cristaliza nesse lugar do vilão, coloca a pessoa como coitada, e isso é um prato cheio para os relacionamentos tóxicos. Porque se a pessoa se sentiu vítima, ela sempre vai usar essa chave da culpa para você se sentir mal, você se sentir culpado. E aí você corre o risco de estar tentando reparar um erro muito maior do que o que aconteceu. Quantas vezes a gente não pediu 1000 desculpas para ficar tudo bem? Esse exagero no pedido de desculpa se volta contra a gente.
sustenta um pouquinho esse não estar tudo bem. Eu errei não é a mesma coisa que eu sou terrível. Não deixa a pessoa fazer isso com você. Eu pisei na bola, não é eu sou a pior pessoa do mundo, não me abandone, por favor. Se a pessoa começar a te levar para esse lugar de você é a pessoa do mundo, volta pro começo do nosso papo e fala assim, não vem generalizar, não vem livre associar, nada de hipérboles, uma coisa de cada vez. E aí, sabe um conselho que a gente ouve muito, que é não vai dormir brigado? Esquece esse conselho. Vai dormir brigado sim. Que a gente precisa de um tempo para digerir as coisas. E às vezes, voltar na briga. Não terminou. Não terminou. Só vai desgastar. Porque vocês estão cansados, vocês vão se machucar, vocês vão livre associar. O que o John Gottman fala é criar bids de conexão. O que são bids de conexão? São pequenos gestos de conexão no cotidiano. Então, talvez você ainda está digerindo a história de que o cara não apareceu no aniversário do seu irmão e que você acha que ele se implica pouco nos eventos da sua família. Vocês vão conversar sobre isso. Mas aí vocês moram juntos, vai no supermercado e a hora que você voltou, compra aquele chocolate que você sabe que ele gosta e fala, ó, comprei aquele chocolate pra você. Ou vi que tá com promoção de passagem aérea pro Rio, a gente podia organizar aquele fim de semana em dezembro que a gente estava querendo ir. São pequenas coisinhas do dia a dia, do cotidiano, que ajudam a mostrar pro parceiro ou pra parceira que a gente tá implicado em manter a conexão e manter a relação sem forçar a barra para antecipar, ai, tá tudo bem, vamos virar a página, sabe? Ter essa conexão mostra que você tá cuidando do relacionamento mesmo sem ter resolvido aquele ponto em questão. Talvez aquele ponto ainda leve um tempo. Às vezes, ainda precise de mais tempo para conversar. E o que eu acho legal a gente pensar, e que tanto a Esther Perel quanto o Gottman defendem, é que a ideia de que como você briga é mais importante do que pelo que você briga. No médio prazo, o que interfere na saúde da relação não é sobre o que a briga é. Se é sobre divisão de dinheiro, sobre a sua mãe se meter na educação das crianças, sobre o cara nunca se prontificar a fazer o supermercado, das coisas básicas, porque afinal de contas sabão em pó e papel higiênico não brotam da despensa. O que a gente tem que levar em conta é a forma como a gente conduz as discussões. Então, se tá rolando ataques, livre associações, escaladas, passa ou repassa de problema, aí a gente tem que pensar. Seja isso porque a pessoa esqueceu de comprar o papel higiênico ou porque ela te traiu. Então, antes de desistir da relação, vale a gente desistir de atacar e se implicar em ter ferramentas para brigar melhor. É possível a gente ter conflitos com mais amor, ao invés de ficar querendo desistir só porque os conflitos apareceram. Você não acha? Se você já explodiu muito ou já teve relações que foram muito explosivas, me conta aqui e me conta como você aprendeu a colocar suas insatisfações e brigar com mais amor nas suas relações amorosas.